Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês, turma? Galera, nossa aula hoje vai ser voltada a fazer a correção daquele desafio prático, beleza? Que havia proposto para vocês há algumas semanas atrás, né? 2 semanas atrás aí, a gente tinha dado início nele, havia passado para vocês aí esse desafio para que pudéssemos exercitar um pouquinho do que a gente vinha acompanhando em aula, né? E é importante fazer essa correção porque de repente algum local onde de repente você veio a dar uma travada, de repente está pensando a lógica de um jeito e poderia ter tentado fazer a implementação de outro. Muito possivelmente tirou um pouquinho do sono aí de vocês para fazer essa implementação. Enfim, é importante a gente pegar para fazer essa correção, né? Para reforçar algumas coisas que eu tenho certeza que nós já vimos em alguns momentos. Vocês vão ver que a solução não é tão complexa assim, né? É, então a gente vai entender agora o como fazer esse procedimento, tudo bem? E qualquer dúvida que vocês tenham ficado, de repente quiserem aí também mandar nos comentários do canal da aula, né, uma resolução diferente que você fez, enfim, beleza? É importante para a gente poder ver aí o modo de pensamento de cada um, compartilhar um pouco desse conhecimento aí. Então, turma, vamos começar aqui. Vou dar aqui rapidamente uma leitura sobre o que era o desafio e aí a gente já parte lá para a prática, certo? Então, o objetivo era exercitar os conceitos, né, trabalhados nas aulas até o momento, com o quê? Com a criação de um projeto Node.js, a manipulação de arquivos e a manipulação de objetos JSON, certo? Eram esses os pontos aí que eram importantes para nós conseguirmos trabalhar e conseguirmos exercitar no decorrer das nossas aulas. O enunciado em si do trabalho, então, o aluno deverá criar um projeto Node.js para realizar a criação de alguns métodos e processamento de arquivos JSON. A atividade em si, certo? Então, o aluno deverá baixar os arquivos cidades.json e estados.json do seguinte link, foi disponibilizado o link para vocês, e colocá-los dentro do seu projeto. O arquivo estados.json possui uma listagem com todos os estados do Brasil, cada um representado por um ID. No arquivo cidades.json estão listadas todas as cidades do Brasil, com seu respectivo estado representado aí pelo ID, né, fazendo a referência lá do arquivo dos estados, beleza? E aí tinham aqui algumas métricas, né, algumas tarefas para que pudessem ser executadas para chegar no sucesso dessa tarefa, que a primeira era talvez até a mais complicadinha aí, beleza? E inclusive achei que fosse importante algumas aulas atrás, né, realizar essa primeira tarefa com vocês, até para que pudesse dar uma destravada e dar sequência nas outras três que eram mais tranquilas. Então, primeiramente aqui, ó, criar uma função que irá criar um arquivo JSON para cada estado representado lá dentro do nosso arquivos de estados.json. Tudo bem? E o seu conteúdo, então o conteúdo dentro de cada um desses arquivos para cada um dos estados, será um array das cidades pertencentes àquele determinado estado. De acordo com os arquivos, né, lá do nosso cidades.json. O nome do arquivo deve ser o UF do estado, por exemplo, mg.json. Tudo bem? A tarefa 2, criar uma função que receba como parâmetro o UF do estado, realize a leitura do arquivo JSON correspondente e retorne a quantidade de cidades daquele estado. O 3, criar um método que imprima no console um array com um F dos 5 estados que mais possuem cidades, seguidos da quantidade em ordem decrescente, certo? Ó, você pode usar a função criada no tópico 2, exemplo da impressão, né? UF, determinada quantidade de estados. UF, determinada quantidade de estados. E assim por diante, os 5 primeiros. E o exercício 4 era o contrário. Então, se você implementasse ali o exercício 3, bastava só inverter a sua lógica ali na ordenação, que faria com que a gente conseguisse, né, implementar esse exercício 4. Então, o exercício 4 pediu o quê? Criar um método que imprima no console um array com o UF dos 5 estados que menos possuem cidades, beleza? Seguidos da quantidade em ordem decrescente, certo?
você pode usar a função criada no tópico 2 também, fazer esse reaproveitamento, ok? E aí tem aqui também um exemplo de impressão. Então a gente começou aqui, ó, o F do estado, né, com 30, depois com 27, 25, 23 e 21, nessa ordem decrescente. Ok, galera? Então, beleza. Tendo isso em mente, vamos entrar aqui na prática, né? Eu vou começar aqui, ó, deixar isso daqui minimizado, abrir o VS Code, abrir o Commander para poder criar o nosso projeto Node, certo? Vou criar uma pasta do zero aqui, criar um projeto do zero. Então, deixa eu organizar aqui, ó. Vou vir aqui já na pasta de vocês, terceiro DSN. Dentro da pasta desafios, vou criar aqui, ó, uma chamada resolução. Tudo bem? Então, criei aqui uma pastinha chamada resolução. Dentro dessa pasta resolução, turma, o que eu já vou aproveitar para estar fazendo aqui, ó? Eu já vou estar aproveitando e copiando aqueles dois arquivos que eram necessários para o nosso trabalho. Beleza? Então eu já vou pegar ele aqui, ó, cidades.json e status.json. Copiar esses dois caras para cá, colar eles aqui dentro. Ótimo? Só para complementar aqui, ó, o que eu vou fazer então? Eu vou trazer a pasta do meu projeto para dentro do Visual Studio Code, que melhora a visualização. Então deixa eu arrastar ele para cá. Beleza, já está aqui, ó, a minha pastinha da resolução. E agora eu só preciso, né, quer dizer, não só isso, mas o primeiro passo, né, o passo fundamental, criar o nosso projeto JSON, certo? Então, mesmo procedimento que a gente fez há muitas aulas aí, né, durante muitas aulas, é o procedimento básico no início de todas elas aí. Copia aí o diretório da sua pasta, cola aí no teu terminal de preferência, né, para a gente poder acessar aquele determinado diretório. E aí nós damos o comando npm init -y, certo? Ele vai criar o nosso package.json com o nosso projeto Node aqui. Tudo bem? Até então, né, esse projeto ele estava trabalhando só com módulos nativos, só aquilo que é básico, que já vem tudo implementado dentro do Node.js, certo? Então a gente não vai precisar fazer aqui instalação do Express, instalação do MySQL 2, nem nada disso, tá? Tudo o que a gente vai precisar já vem nativo no próprio Node. Tudo bem, então. Tem aqui os dois arquivos base, o meu package.json já está formado. Eu vou criar aqui agora, ó, um novo arquivo que eu vou chamar de index.js, para ser o local onde eu vou estar desenvolvendo os nossos códigos. E vou criar uma pasta aqui dentro do resolução também, ó, daqui um new folder que eu vou chamar de arquivos, tá? Só para quê? Só para todos os arquivos que forem sendo criados ficarem dentro dessa pasta, né? E não fazer aqui um conglomerado de vários arquivos e aí, de repente, a gente acabar até se perdendo no meio disso. Beleza? Então, show de bola. Base do projeto criada, agora é só codificar. Turma, primeira coisa aqui, a gente precisa fazer, né, a importação do nosso file system, que é o elemento necessário para a gente poder trabalhar aí com a leitura e escrita de arquivos, certo? Então já vamos fazer aqui, ó, a importação dele, tá? Lembrando que eu estou fazendo a importação das promises, que é para facilitar, né, para eu poder trabalhar lá com async e await, ao invés de ficar trabalhando com callbacks durante o processo aí de funções assíncronas, certo? E aí eu estou apelidando essa palavra promises para fs, para não ter que ficar escrevendo promises, é mais fácil escrever só fs, tudo bem? E a gente importa ele lá de dentro do nosso diretório chamado fs mesmo, certo? Só para eu não me esquecer, né, já que eu estou fazendo a importação desta maneira aqui, eu preciso primeiro, né, arrumar aqui o meu package.json para dizer para ele que eu quero fazer esse tipo de importação com o type module, certo? Porque senão a gente teria que fazer aquelas importações com require, né? Teria que vir aqui, ó, criar uma constante que eu chamaria ela, por exemplo, de fs e dizer que esse fs ele require um determinado local aí, um determinado arquivo que a gente queira trabalhar, né? Que é aquela implementação antiga que eu havia comentado com vocês. Tudo bem? Então, beleza. Primeira coisa que a gente precisa realizar, né, aquele exercício 1, o que é necessário? Eu tenho aqui o status.json, eu tenho que fazer a leitura desse arquivo status.json para ter todos os estados,
E eu vou usar como referência esse carinha aqui, ó, a sigla de cada um dos estados, para criar o quê? Para criar o meu arquivo específico para cada um dos estados. Então eu vou ter um arquivo para São Paulo, e dentro de São Paulo eu terei também todas as cidades que estão dentro do meu arquivo de cidades, terei todas as cidades referentes a São Paulo. Lembrando que elas estão vinculadas, né, aqui por esse código de estado, que se remete, né, que faz a referência ao ID do determinado estado. Tudo bem? Inclusive esse carinha aqui eu até fiz com vocês em aula, mas vou refazê-lo, já que eu estou começando um projeto do zero, né? Vou refazê-lo para que eu possa ter tudo aqui. Vocês, de repente, quem não viu, possa rever, né? Quem cria uma lógica diferente possa acompanhar também, tudo bem? Então, bora lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma função, certo? Eu poderia chamar aqui, por exemplo, ó, exercício 01, a minha função. Não teria problema, tá? Mas eu vou chamá-la com o nome do que realmente ela faz. Então, a minha função do exercício 01, ela é responsável aí, né, por criar os arquivos. Tudo bem? Então, criei a minha function createFile. Dentro dessa minha função, eu já disse mais ou menos o que a gente precisa fazer. A gente precisa ler o arquivo de estado, ler o arquivo de cidades e fazer ali uma mescla entre um e outro, certo? Então vamos começar por isso, ó. Vamos vir aqui, ó. Vamos fazer a leitura do nosso arquivo de estados e do nosso arquivo de cidades. Vou pegar então, eu vou começar aqui, na verdade, com, em vez de uma constante, eu vou pegar com um let como uma variável, porque eu posso reescrever depois essa função, tudo bem? Então, essa função não é essa variável, na verdade. Então, eu vou dar aqui, ó, let data, né, que são os dados que eu vou estar fazendo a leitura. E aí eu vou utilizar o meu fs.readFile, ok? Esse meu fs.readFile, ele precisa receber, né, qual que é o arquivo que eu vou fazer a leitura. Então, o arquivo que eu vou fazer a leitura, ele está no mesmo diretório onde está o meu arquivo index, coloco ponto barra, certo? E aí eu me refiro a ele, né, com o nome que ele deve ter lá, que ele está salvo aqui, ó, status.json. Status.json. Tudo bem? Esse foi o primeiro ponto. Lembrando que, como eu estou fazendo a importação, né, a leitura de um arquivo do tipo JSON, eu preciso transformar esse arquivo em um formato específico para que eu possa manipulá-lo, para que eu possa trabalhar com ele aqui, certo? Então, para isso, já vou até aproveitar e criar aqui a minha constante, que eu vou chamá-la de allStates. Tudo bem? Ela vai receber aí todos os estados. E o que o allStates vai ter? Basicamente, né, ele vai ter a conversão do meu data. Já que o data está fazendo a leitura do arquivo todos os estados e está guardando aqui dentro, eu só faço aqui a conversão dele, ó, com aquele json.parse, né, para ele ser mantido no formato JSON e facilitar aqui o nosso trabalho. E com isso está feito aqui. Agora, dentro dessa nossa variável allStates, a gente tem todos os estados do nosso arquivo JSON. Vamos só comprovar isso daqui, ó, console.log allStates. E aí é bom que a gente até verifica, né, se o nosso projeto está rodando certinho. Criei a minha função, mas não basta eu criá-la, eu tenho que invocá-la, né? Então eu vou dar aqui, ó, fazer a chamada dela, minha função chamada createFile. Tudo bem? Agora eu posso voltar no meu terminal e executar lá o node index.js. Vamos ver o que ele vai retornar para a gente. Deu erro, deixa eu ver o porquê. JSON.parse, allState JSON.parse, deixa eu ver aqui o que ele me tá dando de erro aqui. Assim, aqui, ó, eu tô fazendo a leitura do arquivo, né? Tô fazendo aqui a leitura do arquivo e depois fazendo aqui a conversão dele para um JSON parse. Porém, esse arquivo aqui, lembra, turma? Ele me retorna uma promise, né? Ele não executa instantaneamente. É rápido, mas não instantâneo. Então, faltou eu colocar aqui o await, certo? Para ele aguardar isso daqui funcionar, isso daqui ser processado. E todas as vezes que eu vou usar um await, eu tenho que dizer que a minha função é async, certo? Salvei o meu arquivo, vamos lá reexecutar para a gente ver. Vamos dar aqui de novo, ó, node index.js, show. Agora ele trouxe para mim
todos os arquivos aqui, né? Todos os dados lá do nosso estado. Já está guardado dentro do nosso allStates. Já comprovamos que deu certo isso daqui. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz aqui, só que eu vou fazer esse procedimento para as minhas cidades, né? Como eu já criei essa variável data e ela já cumpriu a missão dela repassando os valores aqui para dentro do meu allStates, eu vou simplesmente reaproveitá-la, tá? Deixa eu apagar esse console aqui. Vou simplesmente fazer aí o reaproveitamento dela, turma. Então, começando aqui, ó, vou pegar, né, de novo o meu data e vou dizer que ele é igual a um await, já para eu não me esquecer, fs.readFile, e vou fazer a leitura do meu cidades.json, certo? Agora eu faço a mesma situação. Atribuo aqui, vou chamar de allCities, e atribuo nessa minha constante allCities a conversão do meu json.parse referente a data. Tudo bem? Se eu der um console log, ele vai me também mostrar todas as cidades guardadas dentro dessa nossa constante aqui. Mesmo procedimento de cima. Bom, agora o que nós precisamos fazer, né? Já temos todos os estados, já temos todas as cidades. Agora precisa só fazer a intercalação de um com o outro, certo? Como é que nós poderíamos fazer isso? E aqui vai entrar várias lógicas, né? Poderiam ter várias lógicas diferentes, como eu vi aí cada um de vocês que me procuraram para comentar, né? Para pedir alguma ajuda. Eu fui observando cada um com uma lógica diferente. A que eu preferi utilizar aqui foi a seguinte, beleza? Eu preferi aqui, ó, criar um for. Poderia utilizar um map, poderia utilizar outros dados, mas eu vou utilizar um for comum, certo? Para esse meu for, eu vou criar uma variável que eu vou chamá-la de xstate, certo? Xstate eu vou chamar essa minha variável. E o que esse meu xstate ele vai fazer, né? Ele vai percorrer ali para todos os itens da minha variável allStates, certo? É como se eu estivesse criando um for assim, ó. Vocês podem até testar aí depois. É como se eu estivesse criando um for assim, ó. xstate iniciado em 0. Para cada iteração, né, ele vai ser percorrido até que o xstate seja menor que allStates.length. .length, tudo bem? E aqui ele vai pegar o xstate mais. Seria a mesma coisa, mas venhamos e convenhamos, né? Esse outro método aqui que nós vimos, inclusive lá na aula de criação, né, desse exercício 1, foi utilizado esse carinha aqui, fica mais simples do que essa sintaxe aqui abaixo. Mas funcionaria exatamente igual também, se você preferisse aquela sintaxe mais convencional, digamos assim, certo? E aí aqui dentro o que vai estar acontecendo? Ó, a gente vai ter uma constante, que essa constante ela vai estar recebendo o quê? Ela vai estar recebendo cada uma das interações que estiverem acontecendo entre a minha cidade e o meu estado, vai estar fazendo ali meio que uma comparação. Se aquela cidade, a partir do item lá, né, que é o ID da cidade, pertence ao mesmo estado que está referenciado lá pelo ID do estado. Tudo bem? Então, eu vou chamar essa minha variável de city of states. State. Tudo bem? City of State, cidade dos estados aí, certo? E aí, aqui dentro, né, o que a gente vai fazer? Como eu comentei para vocês, há várias maneiras, mas eu vou estar preferindo pegar aqui, ó, o meu allCities. Quem é o meu allCities? É a constante que possui todas as cidades. E para esse meu allCities eu vou estar fazendo um filter aqui dentro, certo? Peguei o meu allCities e vou fazer um filter aqui dentro. Quando ele estiver percorrendo esse filter aqui, ó, lembra que quando a gente utilizava o filter, né, não só o filter, mas o map, o find, o sum, enfim, qualquer um aí dos nossos array methods, ele retorna aqui um elemento aqui pra gente, né? Eu vou chamar esse carinha de xcit. Então, eu estou
pegando o meu array de todas as cidades e estou fazendo um filtro dentro dela. E isso daqui é cada interação, né? É como se fosse aquela cidade da vez ali do index dentro do nosso loop. Tudo bem? E aqui, ó, simplesmente eu vou colocar, como a gente já de costume conhece, uma arrow function, certo? O que é essa minha arrow function aqui? Ela vai estar executando, turma. Deixa eu diminuir isso daqui, ó, porque aí dá para ficar o código tudo em uma linha só, né? E aí eu consigo até remover para não ter que colocar assim em duas linhas e colocar a palavra return. Posso até deixar desse jeito aqui, ó, e colocar tudo em uma linha só a minha função, tá? Mas seria a mesma coisa de quê? De eu quebrar aqui em duas linhas e colocar aqui o return e a expressão que eu vou tá mostrando para vocês agora. Daria na mesma coisa, beleza? Mas acho que assim uma linha fica melhor. Então, para cada interação dentro do meu array de allCities, certo? Eu vou pegar cada uma das minhas cidades e vou verificar o quê? Vou verificar se xcities, xcity, certo? Xcity, vamos dar uma olhada no nosso arquivo JSON lá de cidades. Eu tenho que comparar o quê? Eu tenho que comparar o elemento estado, certo? Pegar aqui o elemento estado do meu arquivo de cidades e comparar com o meu elemento ID do elemento de estados, certo? É justamente isso que a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou pegar o xcity.estado, tudo bem? E vou compará-lo aqui, ó. Comparar o meu xcity estado com quem? Com o xstate.id, certo? Basicamente é isso que a gente tem que fazer aqui. Se essa comparação aqui for válida, ele retorna aqui para dentro desse elemento aqui, ó. Ele está fazendo um filtro, né, comparando se o ID do estado corresponde com o ID da cidade corresponde com o ID do estado, né? Se corresponder, ele guarda aqui dentro desse nosso elemento city of state. Beleza? Agora que ele está guardando tudo ali dentro do nosso elemento city of state, a gente só precisa reescrever, né, os nossos arquivos de uma forma individual. A gente só faz aí a escrita deles. Como? fs.writefile, tudo bem? E aí eu preferi usar o filter aqui, mas você poderia utilizar if else, switch case, o método que você preferir aí para fazer a comparação dos elementos, ok? Então, depois que foi feita essa comparação, a gente escreve eles dentro de um arquivo. Isso daqui a gente fez lá na nossa aula. Como eu comentei com vocês, criei uma pastinha chamada arquivos para salvar tudo aqui dentro, né? Então vou colocar aqui, ó, /arquivos, certo? E aí eu tenho que montar aqui, ó, os meus arquivos com um nome específico para cada estado. Então eu tenho que concatenar uma variável, né? Eu tenho que concatenar uma variável aqui, ó, dos meus elementos para montar a nomenclatura dos meus arquivos. Ao invés de eu fazer assim com as aspas simples ou com aspas duplas, eu vou trocar isso daqui por crase, ó, que a gente consegue fazer aquela interpolação de string de uma maneira mais amigável, mais simples, né? Então, ele vai escrever um arquivo dentro da minha pasta arquivos, e esses arquivos vão se chamar aqui, ó, como diz, né, o enunciado, eles vão se chamar a sigla de cada um dos estados. Então a gente pega aqui o nosso xstate, o F, se não me engano é isso, deixa eu dar uma olhada lá. Ponto sigla, ok? Então a gente pega aqui, ó, o nosso xstate.sigla e concatena aqui também com um ponto JSON, né, para ele poder especificar qual é o tipo do arquivo. Tudo bem? Esse é o primeiro parâmetro, né? É o que a gente vai, aonde a gente vai estar criando o nosso arquivo. E o segundo parâmetro que a gente precisa fazer é o que a gente vai escrever lá dentro dele, né? Então lá dentro dele a gente vai escrever o quê? A gente vai escrever essa nossa variável aqui, ó. Certo? Então, para eu escrever essa variável, eu coloco aqui, ó, city of state, e só com isso daqui já seria possível criar os meus estados. Tudo bem? Ele já vai criar lá individualmente cada arquivo com seu estado, porém, ele ficaria com a formatação errada. E aí até na última aula eu comentei com vocês, né, que seria interessante a gente transformar isso daqui em uma formatação mais correta.
para que ele pudesse ficar salvo lá como uma string, né? Converter o nosso JSON para um string. Então, só para complementar aqui, ó, é só isso aqui, né? Só o valor dessa variável que vai ser escrito dentro de cada um desses carinhas aqui, tudo bem? Mas só para eles ficarem escritos aí de uma forma mais correta, vamos fazer aqui uma conversão, ó. JSON.stringify, certo? Então, pego aqui o meu JSON.stringify. Quando eu quero pegar de texto e transformar em JSON, é o JSON.parse. Quando eu quero pegar de JSON e transformar em string, é o JSON.stringify. Tudo bem? E aí ele aceita até que eu passe aqui ó, mais dois parâmetros, que é o nu e o 2. O que significa isso daqui, né? Significa para ele formatar o meu arquivo lá no formato JSON, com as quebras de linha, com a indentação e tudo mais. Então, esses parâmetros aqui é só para a gente montar a indentação do nosso arquivo. Tudo bem? E aí, com isso, se tudo estiver aqui feito da maneira correta, vamos executar para a gente ver. Se não tiver, a gente já consegue corrigir, certo? Vou salvar aqui o meu arquivo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Não tenho nada dentro da minha pasta de arquivos. Quando eu executar agora aqui esse meu index, ele tem que criar todos os arquivos. Vamos ver se vai dar certo, se faltou algo. Node index.js. Aparentemente ele deu certo, não acusou nenhum problema. Vamos dar uma olhada aqui dentro da nossa pasta agora, ó. Beleza. Então todos os estados aqui criados. Vamos abrir aqui só para a gente olhar. Tá aqui, ó, os estados do Acre, certo? Ó, todos eles com estado de referência aqui, ó, um para todo mundo, né? Se eu acesso aqui a Alagoas é o 2, Amazonas o 3, Bahia o 5, Goiás o 9. Então ele criou aqui certinho, né? Vamos ver se está todo mundo como 9 aqui em Goiás, ó. 9, 9, 9, 9, 9, 9 e o último aqui 9 também. Então show, ele separou certinho. Essa nossa função aqui a gente já tinha criado em aula, ok? Beleza, turma. Com essa função aqui já criada, o que ficava faltando com que nós fizéssemos aí, né? Partir para o nosso exercício número 2. Nosso exercício número 2, ele pedia que nós fizéssemos o quê? Criássemos uma função. Essa função a gente precisaria receber um estado, né, um UF como parâmetro. Lembra o que é parâmetro? Parâmetro é o que a gente passa aqui dentro, ó. Ele até diz lá, né? Receba um estado como parâmetro, né? Parâmetro é o que a gente passa aqui dentro da função. Faça a leitura desse determinado estado que foi solicitado e retorne, né, informando quantas cidades possuem lá dentro. Certo? Então a gente vai criar isso daí agora. Eu só vou fazer o seguinte, turma. Só para ele não ficar recriando toda hora essa minha função aqui, porque os nossos arquivos já estão criados, eu vou comentar aqui a invocação da minha função createFile. Tudo bem? Vou só deixar ela comentada ali, só para ele não ficar toda hora recriando os meus arquivos. E aí, bora para o código. O que a gente vai começar fazendo aqui? Ó? Criando uma função. Eu vou chamar essa função de... a ideia dela, né, é ela fazer a contagem de quantas cidades tem lá dentro. Então, eu vou colocar aqui count cities in state. Tudo bem? Coloquei aqui que ela se chama count cities in state. Como já foi comentado, ela precisava receber um parâmetro aqui, ó, certo? Então, toda vez que essa função fosse ser invocada, ela tinha que passar um parâmetro, né, para chegar um parâmetro aqui dentro. Então, esse parâmetro eu vou chamar ele de UF, tudo bem? Que é o parâmetro que a gente vai ter que receber para fazer a leitura do nosso arquivo. E aí, como é que a gente faz isso daqui, turma? Existem, de novo, né, várias maneiras. Maneiras mais tradicionais, maneiras mais simples, maneiras mais complexas. Eu vou mostrar aqui duas rápidas para vocês, porque não são muito diferentes, né? Basicamente elas vão funcionar igual, mas só para que vocês possam ter aqui a ciência de como é que funcionaria. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é, para poder contar quantas cidades possui dentro de cada um desses meus arquivos aqui, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a leitura desse meu determinado arquivo, certo? Então, vamos fazer a leitura desse meu determinado arquivo, ó. Vou criar uma variável, e essa variável ela vai conter para mim a leitura desse meu determinado arquivo. Então, eu vou chamar ela aqui, ó, de total cities. Tudo bem? Ele vai trazer aí para mim o total de cidades, né? Ele vai trazer todas as cidades ali. Ao invés de... eu vou chamar de total cities, vai. Não vou ficar mudando muito o nome de variável, não.
Só o nome, né? A nomenclatura vocês podem definir aí. Beleza. Então o que que ele precisa fazer, turma? Ele precisa fazer aqui, ó, a leitura de um determinado arquivo. Então, fs, certo? Ponto read file, tudo bem? E qual é o arquivo que ele tem que fazer a leitura? Ele tem que fazer a leitura do arquivo que for passado aqui dentro do nosso UF. Então, para ele fazer essa leitura, ele tem que ponto barra arquivos, porque todos os meus arquivos estão lá dentro, correto? Barra, aí eu coloco o nome do meu arquivo. O nome do meu arquivo vai estar contido dentro do parâmetro. Dentro do parâmetro aqui, então, ele se chama UF. E eu completo com ponto .json. Tudo bem? Basicamente, é isso daqui. Quando eu fizer a chamada da minha função aqui embaixo, então vamos chamar a nossa função aqui, ó. A minha função se chama countSeats, né? Então vamos pôr aqui countSeats in state, ok? Quando eu chamar essa função aqui, eu tenho que passar um determinado UF para ela, né? Se eu não passar esse UF, não vai dar certo a minha função, mas isso está especificado lá na documentação. Eu poderia passar aqui SP, RJ, MA, né, de Maranhão, MG de Minas, enfim. Tudo bem? Só era preciso fazer isso. Não fazer a leitura de todos os arquivos, mas de um arquivo em específico, passando determinado UF. Certo? Dando sequência aqui, turma, vamos só relembrar aqui em cima o que a gente fez, ó. Todas as vezes que a gente dava um read file, lembra aqui, ó, a gente tinha que dar um await, e para dar um await, tem que dizer que a função é async, certo? Então vamos complementar aqui para não esquecer, ó, await, e aí para eu utilizar um await, eu digo que a minha função é async. Tudo bem? Depois que a gente dava um read file, o que que a gente fazia aqui? Convertia, né? Esse nosso arquivo era convertido com o JSON parse e guardado dentro de uma outra variável. Eu poderia fazer exatamente igual. Poderia vir aqui, criar uma nova variável, beleza? E dizer que ela era igual, colocar aqui, ó, new seats, e dizer que ela era igual à conversão, igual a gente fez aqui em cima. Porém, eu já posso simplificar isso daqui, né? Como que eu posso simplificar isso? Ó, o que que é a conversão? A conversão é um JSON.parse, ele é um JSON.parse do que tem dentro do nosso data, certo? Então, dentro do nosso data tem isso aqui. Eu poderia fazer, então, isso daqui direto, ó. Venho aqui, ó, faço um JSON.parse do que tem aqui dentro, né, ó. Olha lá, ó. Percebem, ó? Não necessariamente eu precisava criar outra variável. Até nesses aqui de cima, eu poderia já fazer aqui também, ó. Poderia jogar aqui direto um JSON.parse, certo? E converter ele direto. E aí, já que eu estou fazendo a conversão direta, né? Ao invés de eu fazer a conversão para dentro do data, eu faria a conversão aqui, ó. Aqui direto. Aí eu eliminaria essa linha aqui. Tudo bem? E faria aqui também, né? A conversão aqui direta aqui, ó. Ctrl X aqui. Ctrl V aqui. E já faço a conversão aqui direta, ó. JSON.parse. E elimino essa linha aqui também. Certo, turma? Só faltou eu colocar aqui a palavra let também, ó. Tudo bem, galera? Então, eu fiz daquele jeito para ficar mais claro, né, o processo ali acontecendo. Tudo bem? Até porque nas aulas, né, eu mostrei para vocês o processo aos poucos. Mas você poderia fazer isso daqui, né? Fazer essa abstração. Fazer essa abstração e converter aqui direto. Certo? Eu vou deixar só no modelo antigo, só para ficar claro, na minha opinião, né? Ficar mais simples o entendimento. Tá? Então deixa eu deixar aqui do jeito que ele estava antes. Beleza? Assim. Para vocês poderem entender aqui o passo a passo. Mas também tem aquela possibilidade ali. Beleza? Aqui eu vou deixar já com a conversão direta. Agora que eu já tenho a conversão direta dentro do meu total seats, o que eu poderia fazer na primeira, né, na primeira maneira de se realizar isso daqui? Criar um for. Tudo bem? Aí eu crio aqui o meu for comum. Let i é igual a 0, enquanto i for menor que
total seats, né? Ponto length, cadê o length? Enquanto o meu i for menor que o total seats.length, ele vai fazer i mais, cadê? Mais. E aí dentro desse nosso for, o que vai estar acontecendo dentro desse nosso for? A gente pode só, né, colocar um contador aqui, porque a ideia é saber o quê? A ideia é saber qual o total de cidades dentro de um determinado estado. Então vamos criar aqui, ó, uma variável, vamos chamar ela de count, pode ser? E eu digo que aqui dentro do meu for, ó, count, cadê? Count mais. Só vou iniciar aqui o count em 0, ó. Então eu inicio o count em 0 aqui, né? Para depois ele poder fazer o count mais. Ok? Então, essa daqui era a primeira possibilidade. Vamos só testar para ver se está certo, ó. Console.log count. Então, console.log count. Só para a gente visualizar se de fato ele está imprimindo a quantidade total de cidades, né? Para eu executar, eu só preciso passar aqui dentro agora. Vamos executar assim, ó, só para vocês poderem visualizar. Ó. Se eu executo desse jeito, ó, ele me deu um erro, deixa eu ver do que. Tá, então aqui, ó o erro que ele me deu, né? Ele disse que ele não pôde, né, fazer a leitura lá do arquivo específico que a gente está dizendo. Por quê? Porque eu não passei nada aqui dentro dos meus parâmetros, e esse parâmetro aqui, ó, ele faz a concatenação com a minha leitura de arquivo, certo? Então por isso que ele já deu aquele erro. Se eu passar aqui PA, ó, salvar e executar de novo, vamos dar um CLS para dar uma limpada no terminal e vamos executar de novo, ó. Olha lá, ó. 143, certo? Vamos passar aqui o Acre, AC 22. Então ele está fazendo a leitura certinho. Tudo bem, turma? Eu fechei meu terminal. Deixa eu abrir aqui de novo. Que sacola. Pera aí, galera. Deixa eu só abrir aqui o terminal de novo. Eu fechei ele sem querer. Vamos acessar lá. CD. Aqui. G2 pontos. Node index.js. Não é esse daqui, caracas. Deixa eu copiar o path aqui de novo. Copy path. Vamos lá. CD. Não. Vamos limpar o terminal. Agora vamos acessar. CD. Vamos tentar de novo. Node index.js. Beleza. Agora voltou no certo. 22 aqui, ó. Tudo bem? Então, show! Tá fazendo aqui certinho, né? A leitura de um determinado arquivo referente ao que a gente passa aqui como parâmetro, certo? E aí ele faz essa determinada contagem. Só que aí, turma, o que acontece, né? Se a gente for lá na nossa explicação aqui, ó, eu deixo como dica para vocês o que, ó. Cadê? Você pode usar a função criada no tópico 2. Por quê? Porque aqui no tópico 3 e 4, né, ele quer também fazer uma determinada contagem, certo? Para eu poder reaproveitar a minha função do tópico 2, eu não posso utilizar de um console log aqui, né? Eu tenho que utilizar de um return, ó, return de count. Ok? Por quê? Porque quando essa minha função for invocada, o valor da minha determinada contagem vai para dentro da variável que chamou, certo? Então essa daqui seria aí a nossa primeira opção para poder fazer a contagem de estado. Nada muito complexo, eu acho aqui, né? Um contador iniciado em 0, um for que vai percorrer de 0 até o total de cidades que foi feita a leitura do arquivo, e aí a gente vai colocando um mais dentro desse nosso contador aqui e retorna ele. Certo? Lembrando que total cities é quem? É aquele determinado arquivo que foi feito a leitura quando a gente passou aqui o valor como parâmetro. Essa daqui seria uma das possíveis soluções do nosso exercício 2. Tá? A outra possível solução é eu fazer o que aqui, ó? Vou comentar isso daqui, certo? Ó,
faço o comentário disso daqui, e aí aqui, ó, na hora que eu vou fazer a leitura do meu arquivo, eu já jogo aqui, ó, direto um ponto length, tá? Então eu faço a leitura do meu arquivo, percebam aqui, ó, eu faço a leitura do meu arquivo, já converto ele para JSON e depois eu já dou um ponto length aqui mesmo na leitura dele. Se eu retornar aqui, ó, vou colocar de novo o console log só para vocês verem que ele vai dar a mesma coisa, ó. Console.log. Só que aí agora eu não vou mais dar o console de count, né? Eu vou dar o console de total cities. Certo? Porque agora o count ele deixou de existir, a gente fez a contagem direta aqui com ponto length. Vamos executar para ver se está certo, ó. O Acre tinha retornado 22, vamos executar o Acre de novo, ó. Olha lá, ó. Retornou 22 certinho. Se eu trocar aqui, ó, para MG, por exemplo, vamos executar aqui MG para ver. Olha lá, ó, 853. Beleza, turma? Então, ó, não era nem necessário eu criar esse for aqui. Né? Eu poderia, ó, minha função do número 2 poderia ser isso daqui, ó. Só que aí, ao invés, como eu comentei com vocês do console log, direto um return aqui. Tudo bem? E aí eu faço a leitura direto desse cara assim, eu faço a contagem desse cara assim que eu já faço a leitura dele. Certo? Então esse daqui é o nosso exercício 2, ó. Essas 4 linhazinhas aqui, ou aquela outra, aquele outro formato e vários outros, né? Teve gente que me disse que, professor, eu consegui fazer 4, 5 implementações diferentes, 6 implementações diferentes para esse cenário 2. Ótimo, certo? É isso mesmo a ideia, são desembrulhar aí as formas de pensar. Tudo bem? Então aqui a gente já tem o nosso exercício 2 criado, turma. Agora vamos partir para o exercício 3 e 4. O que a gente precisa fazer no nosso exercício 3 e 4? Né? Fazer o quê? A contagem, né? Eu quero saber, no exercício 3, quais são os estados, certo? Quais são os estados que possuem mais cidades no exercício 3 e no exercício 4 o contrário, quais são os estados que possuem menos cidades, certo? Eu já tenho aqui uma função que conta cidades para mim. Eu posso já reutilizar essa função, certo? Então vamos pensar aqui, ó, como é que poderia ser feito isso. Vou criar aqui, ó, uma nova função e eu vou chamá-la de top 5 more cities. Tudo bem? Top 5 more cities. Essa é a minha função aqui. Como eu já sei que ela vai ter que ter aqui um read file dentro dela, né? Então e o read file a gente precisa lá do await. Então já vou dizer aqui que ela é um async. E aí quando eu quiser utilizar lá um read file, eu utilizo o await, porque já está com async aqui em cima. Certo? Eu vou só comentar essa invocação aqui também, turma. Ó. Vou deixar ela comentada, né? Que é a invocação do exercício 2. Só para quando eu for executar lá o index.js, ele não mostrar de novo a contagem para mim. Beleza? O que eu faria aqui nesse exercício? Tá? De novo, existem várias soluções. A que eu vou implementar aqui vai ser o seguinte. Eu vou criar um array, tá? E esse array ele vai estar vazio de início, mas dentro do meu for, ele vai começar a receber o estado e o total de cidades. O estado e o total de cidades e assim por diante. Tá bom? Então eu vou criar aqui, ó, o meu array. Vou chamar ele de total cities for state. Beleza? Total de cidades por estado. E aí, como eu comentei, vou deixar ele como um array vazio. Com certeza você deve estar assistindo e deve estar pensando aí, beleza, professor, eu usei uma lógica diferente, tem problema? De maneira nenhuma, tá? Aqui vocês podem fazer como vocês preferirem. O importante é o resultado, né? Então, show. Esse meu array está vazio por enquanto, nenhuma novidade. O que eu preciso fazer, turma? Eu preciso percorrer, agora sim, ó. Agora eu preciso percorrer, vamos dar uma lembrada aqui, ó. Para o exercício 3 agora, né? Eu preciso percorrer todos esses arquivos aqui de estados, certo? Eu tenho que percorrer cada um deles, ok? E aí, para cada um desses carinhas aqui, eu tenho que contar quantos itens tem dentro deles, certo? Isso a gente já fez aqui em cima, só que a gente fez para um arquivo específico. Agora só basta a gente adaptar a nossa lógica para quê? Para ler a de todo mundo, né? Então, para eu ler de todo mundo, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar uma constante
que eu vou chamar de novo ela de allStates, que ele vai ter a mesma função desse allStates que a gente fez aqui em cima, ó. Ele vai ter a mesma representatividade, né, de quê? De conter todos os estados para eu saber quais são os estados que eu tenho que percorrer, ok? Então, e aí eu já vou fazer ele aqui, ó, dessa mesma maneira que eu fiz no exercício 2, né? No exercício 1 a gente já viu ele de um jeito, no exercício 2 a gente já viu ele de um outro. Então aqui eu vou jogar um await fs.readFile, certo? Aí eu vou fazer a leitura de quem? Eu vou fazer a leitura, como eu comentei, né, do meu status.json. Tudo bem, turma? Fiz a leitura aí do meu status.json. Como eu havia comentado, já vamos fazer o parse dele aqui, ó. Opa, apertei errado aqui. Já vamos fazer o parse dele aqui, ó. Direto, né? JSON.parse. Abre e fecha chaves, né? Para eu determinar, deixa eu diminuir isso daqui, ó. Para eu determinar o que eu quero fazer, o parse, aquela conversão. E beleza. Agora dentro desse meu carinha allStates aqui, vamos dar uma olhada, ó. Console.log allStates. Vamos ver o que tem aqui dentro dele. Então vou executar aqui, ó. Deixa eu ver. Eu não chamei, né? Eu não chamei aqui a função. Deixa eu chamar ela aqui embaixo. Criei a função, mas eu não tinha chamado ela, certo? Então agora vamos ver. Olha lá, ó. Trouxe para mim aqui exatamente todos os estados, né? Com seu respectivo ID, sua respectiva sigla e o seu respectivo nome. Tudo bem? E aí, turma, olha aqui, ó, o que a gente pode fazer. Já que dentro de allStates eu tenho a sigla, que é o item que eu tenho que passar lá para dentro da minha função do exercício 2, entendem? Pegar a sacada aqui, ó. Eu jogo o quê? Eu invoco a minha função do exercício 02 e passo esse valor aqui lá dentro do parâmetro. Certo? Vamos ver isso aqui, ó, juntos? Então, eu vou tirar esse console log daqui, que foi só para a gente ver o que tem lá dentro. Beleza? E aí eu vou criar aqui um for. Certo? E vou fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui no nosso exercício 2, naquele primeiro modelo. Né? Então, eu coloquei aqui o segundo modelo só agora, mas teve aquele primeiro modelo que a gente fez o quê? Vamos exercitar aqui, ó. Nós criamos um for. Dentro desse for aqui, a gente criou uma variável que era iniciada em 0. Dissermos que enquanto i for menor que allStates.length, certo? A gente faz um i++. Tudo bem? Então, beleza. O nosso for vai percorrer todos os elementos do nosso allStates. Isso está garantido aqui, né? A gente pegou allStates.length. Aí aqui dentro, o que a gente pode fazer? Ó? A gente pode criar uma variável, tá? Que eu vou chamá-la de count. E essa variável chamada count, ela vai receber o quê? Ela vai receber o retorno dessa minha função aqui, ó. Vamos entender aqui, ó. Vou criar aqui, ó, uma variável, né? No caso, uma constante. Eu vou chamá-la de count, que é o que ela representa, é uma determinada contagem, né? Ou eu poderia chamá-la aqui, por exemplo, de total seats. Acho que fica mais fácil, né, de entender aqui, ó. Total seats, beleza? Essa minha variável total seats, o que ela vai conter aqui dentro? A resolução do exercício 2, né? Que é o quê? Informar o total de cidades. Então, a gente joga aqui, ó, await, ok? E coloca essa nossa funçãozinha aqui, ó. Igual a gente invocou ela lá no nosso teste. Tudo bem, turma? Simples, né, até então. E aí aqui no F, né, o que eu tenho que passar aqui no F, ó? Aqui no F, eu tenho que passar o meu allStates, que é o meu elemento aqui, certo? Na posição i, porque o nosso i está iniciado em 0, então para a primeira interação do nosso for, ele vai pegar a primeira cidade, depois pega a segunda, depois a terceira e assim por diante. Ponto, né? Então isso daqui ele vai retornar para mim cada um dos elementos lá do meu status, ponto sigla, que é justamente o que eu tenho que passar como parâmetro. Então, ó, vamos pensar só nessa parte aqui, ó. O meu allStates na posição i, certo? Ele vai percorrer todos os estados.
Então, no primeiro ato aqui, no primeiro loop, ele vai pegar, né, o all states na posição 0 e passar o sigla, que é, no caso aqui, acre, se eu não me engano. Então, ele vai substituir isso daqui, né? Ele vai substituir isso daqui por isso daqui, ó, por acre. Aí, como está dentro do for, depois ele substitui esse acre por, não sei se é exatamente essa ordem, mas, por exemplo, por Amazonas. Depois por AP. Depois e assim por diante. Tudo bem? Então, como ele está dentro do loop aqui, né? Esse carinha aqui vai fazer essa situação para a gente. Tudo bem? E aí, para cada loop, ele vai guardando aqui dentro do nosso total seats. Show! E aí, o que falta aqui, ó? Falta simplesmente, né, para cada interação do meu loop, ele jogar dentro do nosso array de total seats for state. Então, a gente vai pegar aqui o nosso total seats for state, certo? E vai fazer o que, ó? Ponto push, para poder adicionar, né, dentro do array. E aí, esse array, ele vai retornar para a gente aqui, ó, o que a gente vai adicionar dentro desse array, na verdade, né? A gente vai adicionar dentro desse array aqui, turma, a seguinte situação, ó. A gente vai adicionar aqui um objeto, tá? Onde esse objeto vai conter aqui o que, ó? Pode ser o nome que vocês quiserem, mas eu vou chamar assim, ó. Eu vou chamar de UF, tá? E o que vai ser o UF? Lembrando que isso daqui é como se fosse um JSON, ó. Poderia quebrar aqui em linhas, talvez só para facilitar a visualização, beleza? Mas isso daqui é um objeto que eu estou jogando dentro do meu array. Então, o F vai ser igual a quê, né? O F vai ser igual a exatamente isso daqui, ó, que é cada UF dentro da sua vez do for, certo? Primeiro a C, depois a M, depois a P, depois assim por diante. Então, ó, o F vai ser igual àquilo ali e o nosso total seats, né, ó, total seats, vou chamar ele assim, vai ser igual a quê? Vai ser igual a ele mesmo, né? Eu vou trocar, vou colocar count aqui, ó. E o nosso count, a nossa contagem, vai ser igual a total seats. Certo? Então, o que a gente vai ter dentro desse array aqui, ó? Dentro desse nosso array aqui, total seats for state, a gente vai ter o determinado f e a determinada contagem. Isso daqui vai ficar inteirando dentro do for até que se encerre todos os estados. Vamos dar uma olhada nisso daqui, turma? Do lado de fora do meu for, eu vou jogar aqui, ó, console.log. E vou jogar o nosso array, total seats for state. Beleza? Vamos dar uma olhada lá, ó. Vamos executar aqui para a gente ver se está tudo ok. Vou dar uma limpada no terminal. E vamos executar aqui, ó. Olha lá o que ele retornou aqui para a gente. Ó. Exatamente o que a gente pediu. Um array aqui, ó. Aí colocou o F, AC 22, AL 102, AM 62, AP 16. Então, dentro desse nosso array, a gente já tem aqui, ó, a contagem de todos os estados. Beleza? A gente já tem aqui cada um dos estados, ó, cada um dos estados e as suas respectivas contagens de cidades. Fazendo o quê? O reaproveitamento aqui, ó. A gente só fez a leitura do all states para percorrer, né, fazer a interação aqui dentro dos nossos itens. Tudo bem? E aí a gente criou um objeto para poder fazer guardar, né, para poder armazenar o F e a contagem. Eu quebrei isso daqui assim em linhas, talvez para facilitar a leitura aí, mas poderia ser assim, ó. Talvez você prefira desse jeito aqui, ó. Aí fica aí ao seu gosto, né? Como você acha melhor fazer a leitura dos arquivos. Ó, beleza? Mesma coisa. A gente conta cada uma das cidades, guarda aqui dentro e aí joga dentro do nosso array com o ponto push, né, que é o método para jogar dentro do array, o F com a determinada sigla do F, a contagem com o valor que veio dentro dessa nossa variável aqui. Beleza, turma? Basicamente, né, é isso, só que ainda não está completo. Olha como é que ele está mostrando aqui pra gente, ó. Ele está mostrando todos os estados e as suas respectivas contagens, mas a gente quer, como o nome diz, né, o top 5. Tá? Então eu vou apagar esse console aqui, depois a gente coloca ele para testar de novo. E vamos complementar aqui, ó, com o último passo que ficou faltando. Então, aí aqui de novo vai
muitas opções, né? Você pode ter exercitado, estruturado o seu de um jeito ou de outro, utilizando for, utilizando if, else, para fazer a comparação, mas eu vou partir para o mais simples aqui, que é utilizar o método sort. Né? Então o método sort ele já faz isso para a gente, ele já faz a determinada ordenação, ok? E aí essa ordenação, né, eu vou guardar ela dentro de uma variável, tá? Ficaria assim mais ou menos, ó. Vou chamar aqui uma nova variável, vou chamar ela de order array. Tudo bem? Vou chamar ela de order array. E aí eu vou dizer que order array é igual aqui. Order array vai ser igual a esse meu array, que ó, a gente acabou de ver o que tem lá dentro dele, né? Tem todas as cidades e todos os estados e as suas contagens, certo? Então eu vou pegar aquele array, vou dar para ele um ponto sort para poder fazer a ordenação. E aí você pode ter feito a ordenação como você julgou, mais fácil, mais pertinente, com if else, com switch case e afins. Mas eu prefiro o método sort, que nós vimos ele semestre passado. Aí eu vou passar aqui para ele aqui, ó, A e B. Tudo bem? Poderia ser o nome que a gente quisesse para poder comparar aqui, ó, tá? Mas o que que é? Basicamente A é o elemento da vez, beleza? E B é o elemento seguinte que ele vai fazer a comparação. Então eu vou pedir para ele fazer a comparação aqui do que, ó? Vou pedir para ele fazer a comparação de A ponto count, porque eu quero ordenar pela contagem, né, pela quantidade, beleza? Se eu quisesse ordenar pelo nome, era só eu fazer o quê? Ao invés de a.count, colocar, por exemplo, a.uf, que é o valor do nosso objeto referente à sigla, né? Mas no nosso caso a gente quer count, menos b.count. Certo? Vamos dar uma olhada aqui o que tem dentro agora dessa nossa variável, ó. Console.log order array. Vamos ver se ele ordenou aqui pra gente, ó. Deixa eu limpar o console aqui. Olha lá, turma, ó. Ele ordenou, ó. O primeiro, DF com 1. O segundo, RR com 15. Depois, AP com 16, 22, 52, 62, 75, 78 e assim por diante. Né? Se eu quisesse ao contrário, como é aqui no exercício 3, né? Eu quero ao contrário essa ordenação. Eu quero do maior para o menor para pegar o top 5, certo? Então é só eu inverter aqui, ó. Ao invés de eu fazer A menos B, eu faço B menos A. E aí aqui, se eu executar de novo, ó, ele já ordenou ao contrário. Começou lá por Minas, que era o maior, depois São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Paraná e assim por diante. Tudo bem? Então o sort aqui, ó, eu acho que é a maneira mais simples da gente fazer essa ordenação. Quebra menos a cabeça, né? É só a gente definir aqui dois valores, que são duas variáveis, poderia ser o nome que a gente quisesse, tá bom? E comparar o item de um com o item do outro que a gente queira fazer essa ordenação. Tudo bem, turma? E aí, ó, eu vou um pouquinho além. Por quê? Porque eu tinha comentado com vocês de pegar só os 5 primeiros, certo? Nesse elemento de pegar só os 5 primeiros, o que eu precisaria fazer aqui, ó? Depois de eu já ter ordenado, eu poderia criar aqui um for, dizer que o meu for iria começar aqui em 0 e dizer que enquanto o nosso contador for menor que 5, ele vai fazer i++, e aí aqui dentro eu faria o que, né? Eu pegaria esse order array e inteiraria ele dentro de um array, beleza? Eu pegaria essa variável order array e inteiraria ela dentro de um array para quê? Para pegar só os 5 primeiros, né? Fazer essa contagem só dos 5 primeiros. Mas, beleza? Mas eu poderia fazer isso, né? Funcionaria 100%. Mas para facilitar, ao invés de eu desenvolver essa lógica aqui e ter que criar aqui dentro um array e aí dizer que esse array vai implementar cada um dos itens dentro dele de novo, olha o que eu poderia fazer aqui direto. Ó, tem um método e aí esse método aqui ele se chama slice, né? Slice é pedaço, certo? Então ele pega um pedaço do nosso array. Se eu coloco aqui, ó, posso jogar aqui dentro direto, ó. Beleza?
Poderia depois pegar aqui, ó, não teria problema, pegar aqui, por exemplo, ó, order.array.slice e utilizar ele, tá? Mas eu posso jogar aqui direto, igual a gente fez lá na conversão, ou aqui na contagem. Tá vendo aqui na contagem a gente contou direto, antes de guardar dentro da variável? Aqui eu posso utilizar, ó, o ponto slice, e esse ponto slice, o que, que ele fica esperando que a gente diga aqui para ele, ó? Ele está esperando que a gente diga aqui, ó, um number como start e um number como end, para ele pegar justamente o slice, né, o pedaço. Então eu vou dizer que o valor inicial eu quero que ele comece no 0 do meu array e o segundo valor seja o que é o valor final, né, seja o 5. Tudo bem, turma? Então, o que aconteceu aqui? Ó? A gente fez a ordenação do nosso elemento e depois de ordenado a gente pegou o slice. Só para não ter que fazer aquela situação de criar um for e dentro desse for adicionar dentro do array e tudo mais, beleza? Então, com esse slice aqui, a gente já consegue quebrar um pouco esse galho aí. Vamos dar uma olhada lá, ó, se ele apresentou só os 5 primeiros. Aí, ó. Apresentou só os 5 primeiros, tá vendo aqui, ó? O nosso array, Minas Gerais com a sua determinada contagem, São Paulo com a sua, Rio Grande do Sul com a sua, Bahia com a sua, Paraná com a sua. 5 primeiros. Tudo bem? E aí, basicamente, criamos aqui o nosso exercício número 3, certo? Vamos ver aqui, ó. Ficou mais ou menos desse jeito aqui, ó, nosso exercício número 3, certo? Faz a leitura de todos os estados, intera eles aqui para trazer a contagem de acordo com a nossa função número 2, depois cria ele aqui, ó, só para poder ordenar e fazer aqui o slice dele, né? Aí aqui ele está dando que order array não foi utilizado em nenhum lugar. Eu poderia dar um console.log como ele estava aqui antes, ó, só para a gente poder visualizar, né? Como essa função eu não vou utilizar ela em nenhum outro local, por exemplo, a função 2 aqui, ó, eu ia utilizar a função 2 dentro da função 3. Por isso que a gente colocou na função 2 um return. Só que a função 3 não, né? A função 3 eu não vou utilizar ela em nenhum outro local, certo? Então eu posso dar só um console log aqui mesmo. Mas só reforçando, se eu quisesse utilizar os dados, né, desse meu order array em alguma outra função, reaproveitar, ao invés de dar um console log, eu utilizo um return. Beleza, turma? E a função 4, né, e o exercício 4 não seria tão diferente do exercício 3. Assim que... Vou até fazer o seguinte, para vocês verem, ó. Resolveu o exercício 3, estava lá no ímpeto, né, de finalizar os exercícios. Copia aqui, ó, Ctrl C, como eu falei para vocês, o que muda é só a ordenação, né? Ctrl C, Ctrl V, troca aqui, ó, ao invés de top 5 more seats, vamos colocar aqui, ó, top 5 less seat, ok? A mecânica aqui é a mesma, tá? Então cria um array vazio, lê lá todos os estados, usa o nosso for para interar. A única coisa que vai mudar aqui é o que, ó? É a minha lógica. Lembra que eu utilizei A menos B para interar do menor para o maior? Então eu volto aqui, ó, A menos B, certo? Vamos dar uma olhada nesse carinha aqui, deixa eu comentar o top 5 more seats, e vamos pegar aqui agora o top 5 less seats. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos executar agora o less seats. Olha lá, ó. Distrito Federal 1, Roraima 2, né, com 15. AP eu acho que é... Esqueci quem é AP agora, né? Acre, se não me engano, AP é Amapá, Acre e Rondônia. Beleza? AP é Amapá, porque a M é Amazonas. Beleza, turma? Então, com isso, né, vocês perceberam, ó, fez o exercício 3, Ctrl C, Ctrl V para o exercício 4, só troca aqui essa ordenação, tá? Se de repente você está pensando o seguinte, ah, professor, mas aí ele está trazendo aqui, né, do menor para o maior. E aí, no exercício aqui, ele diz o quê? Ó, ele diz os 5 primeiros, os 5 menores, né? Tá aqui os 5 menores, mas trazendo a partir do menor para o maior, certo? O que a gente poderia fazer? Duas hipóteses, tá? Era só a gente pegar aqui, ó. Era só a gente pegar aqui e
depois que o nosso array ele já está aqui, ó, cortado só com 5, né? Eu poderia pegar aqui uma nova constante, dizer que ela vai se chamar new order, certo? New order vai ser igual ao quê? Vai ser igual a order array ponto sort. Aí eu coloco de novo A e B e digo, né, para ele ordenar aqui agora para mim, ó, A ponto count menos B ponto count, certo? E eu peço aqui, ó, para ele imprimir para mim o new order agora. Vamos dar uma olhada lá, ó. Eu acho que na verdade eu inverti a lógica. Acho que eu tenho que trocar lá, ó. Eu tenho que trocar a lógica aqui, ó. É B menos A. Eu quero pegar o segundo elemento menos o primeiro. Vamos executar de novo, ó. Olha lá, ó. Aí agora ele traz lá, né? 52 para Rondônia, Acre 22, Amapá 16, Roraima 15, DF, Distrito Federal 1. Beleza? Ou, tá, turma? E aí fica aqui uma dica para vocês, né? Caso vocês precisem utilizar isso no futuro, o slice, né? Ou, ao invés de eu dizer aqui, ó, vou comentar aqui só para vocês verem, ó. Comentar aqui, vou voltar o meu order array aqui dentro. Tudo bem? Ou, ao invés de eu dizer que eu quero do 5 ao 0, vamos dar uma olhada aqui como é que está o nosso order array aqui, ó. Vamos pegar aqui o nosso order array e vamos printar ele aqui, ó. Sem o slice, né? Antes do... Não, total seats aqui, ó. Vamos dar uma olhada no total seats, o que ele tem aqui dentro, ó. Então, ó, dentro do meu total seats, quem eu estou fatiando, ó como é que ele está aqui, ó. Agora, né, ele está... Como eu inverti aqui a ordem dele, né? Ele está apresentando desse jeito aqui, ó. Mas deixa eu corrigir aqui só para vocês verem, ó. Colocar de novo aqui, ó. B menos A. Certo? Aqui, ó. B menos A. Vamos dar uma olhada aqui, ó. B menos A, né? Ele ordenou daquele jeito, que é a segunda hipótese que eu estou mostrando para vocês. E aí, ao invés de eu dizer que eu quero pegar, por exemplo, do 0 ao 5, como eu queria, como eu estava dizendo para vocês ali, ó, eu posso utilizar aqui, ó, número negativo. Quando eu coloco aqui, por exemplo, ó, menos 5, vamos dar uma olhada lá, o que ele vai fazer aqui, ó, dentro do meu slice, tá vendo aqui, ó, dentro do meu slice eu coloco menos 5, ele vai fazer isso daqui, ó, ele vai ver quantos itens tem dentro do meu array, aí ele vai até o último item, beleza, e pega os últimos 5 dele, então ele vai pegar aqui, ó, DF, RR, AP, AC e RO, tá? Vamos só confirmar aqui, ó, joga ele aqui dentro. Vamos dar de novo aqui um CLS para limpar o terminal. Ó, exatamente a mesma coisa, né, do que a gente estava esperando a saída. E aí eu nem precisei desse item aqui para fazer, porque esse item aqui, o que ele estava fazendo? Depois que ele ordenou e fatiou, ele desordenou, né, ele reordenou no método decrescente. Tudo bem? Aqui a gente ordenou no método crescente e fatiou, né, quando estava antes aqui, ó, 0, 5, a gente tinha ordenado em um método, de uma forma, fatiou os 5 primeiros, e aqui estava reescrevendo no sentido contrário, né, para ele poder ficar na ordem como estava o exemplo da nossa saída aqui, ó, tá? Mas aí quando eu utilizo essa possibilidade aqui de colocar o menos 5, ó, aí eu nem preciso dessa linha. Aí ele já fatia para mim de outro jeito, né? E se você utilizou if else ao invés de sort, ou utilizou um for para percorrer, né, ao invés do slice, era só você inverter a sua lógica lá de ordenação, e aí ele também ordenaria da mesma forma. Tudo bem, turma? Então a gente encerrou aqui, ó, certo? Exercício 1, tá aqui o exercício 1, para criar os nossos arquivos a partir da leitura do estados e das cidades, né? A gente inteirou aqui dentro de um for fazendo um filtro do elemento estados com o elemento ID, tá aqui, ó, com o elemento ID. E aí depois a gente fez a escrita, né, dos arquivos. Isso daqui a gente tinha feito em aula. O exercício 2, fazer a leitura de um determinado arquivo a partir de um parâmetro, certo? Então a gente fez a leitura de um determinado arquivo aqui, ó, e fizemos a contagem dele com um ponto length, ou poderia ser com aquele for, enfim. Todos esses exercícios aqui, né, cabia mais de uma resolução, tá?
cabia aí a lógica que você preferisse utilizar. No exercício 3, a gente reaproveitou o código do 2 para fazer a contagem das cidades, e aí depois só jogou dentro de um array aqui, ó. Tudo bem? E no exercício 4, a mesma coisa, só que na lógica inversa. Certo? Deixa eu descomentar aqui esse carinha aqui, deixa eu descomentar esse daqui, ó. Vamos ver lá o que ele vai apresentar para a gente. CLS, vamos executar aqui, ó, Node index.js. O que ele apresentou aqui para a gente, ó? Ele apresentou aqui o nosso item, né, do exercício 3, certo? Aqui, ó, o top 5 com mais cidades, e aqui também o top 5 com menos cidades, né? Os elementos, os estados que tem menos cidades aí, os 5 estados com menos cidades, certo? Aqui esse outro carinha aqui, ó, o count seats in state, mesmo que eu coloquei MG aqui dentro, né? Ele não apresentou nada pra gente no console, ele apresentou isso daqui, ó. Por quê? Porque eu não tô com o console log dentro dele, né, ó. Cadê? Aqui, ó. Eu tô só com o return, e aí o return não apresenta nada, certo? Na verdade, ele não, esse daqui, esse zero aqui, né, ele não é nem parte da apresentação. Ele é a continuação desse tópico aqui de cima, né, ó. Quer ver, ó? Olha lá, ó. Então, como ele tem o return, ele não apresenta nada pra gente, né? O que está aparecendo em tela é só o que tem console. Tudo bem, turma? Então a gente encerra aqui essa correção. Espero que tenha dado para vocês terem uma noção, né, de que talvez a única coisa de diferente do que a gente viu em aula foi esse slice para poder pegar um pedaço, né, do array, uma fatia do array ali, mas poderia ter sido usado, né, como eu estava olhando com algumas pessoas aí que procuraram para perguntar tal, usado lógicas diferentes, né, com if else, com outros critérios de ordenação, mas essa daqui é uma das possíveis maneiras, né, com que o nosso código não fique aí muito complexo, o que eu acredito que não ficou, certo? E conseguimos alcançar o nosso objetivo. Beleza, turma? É isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, queiram perguntar alguma coisa, podem me procurar, tá? A gente finaliza aqui essa correção, certo? E nos encontramos na nossa próxima aula aí. Valeu, galera. Uma boa noite.